vamos lá. É legal quando a gente tem o preparo, né, a leitura de preparação ligada com o tema, porque aí metade das nossas questões já são abordadas, né, de uma forma muito tranquila, para a gente poder dar seguimento, né? E dentro da temática, como é colocada, né, como desapegar dos nossos afetos sem abandoná-los, eu tinha me organizado exatamente no primeiro início para questionar o seguinte: mas espera aí, será que temos que desapegar? Não temos, né? E a leitura de abertura, de uma forma muito tranquila, diz para a gente: precisamos desapegar, né? E aí a nossa dificuldade agora vai ser como, né? O que é, como é que a gente estabelece essa ligação e como é que a gente desmonta ela, né? Bom, eu queria começar com uma poesia do dia 21/10, que eu postei lá no meu Facebook, que ela chama-se Fervor ou Dor. Homens apressados desciam a ladeira, nuvens carregadas escureciam a clareira. Marmitas na mão, luzes clareavam o chão, raios cantavam no paredão. Hora de superação, anunciava um irmão. A renovação aproxima-se. Pesados pingos d'água surravam o chão. Ventos uivavam na contramão. A pequena orava com fervor. Ante tanto terror, nem a flor com seu odor. Horror, a dor, torpor. O povo sofredor impõe seu fervor. A flor no andor. Agricultor vira tenor. Todos buscam o poderoso Senhor. Afastado o ofensor, tudo volta ao seu rigor. Esvaziado andor, trabalhador, rumo ao suador, nada de tenor. E a pequena flor? Espera em cor e odor, novo momento de fervor. Adora ver o povo sonhador buscar nosso Senhor. É interessante a gente começar a pensar, né? Porque assim, eu acho que a nossa ligação com Deus é muito assim ainda, né? Naquele momento que a vida fica mais intensa, que as dificuldades aumentam, que a gente tem dificuldade de significar o que está acontecendo, a gente para tudo que está fazendo e vai buscar a nossa relação com Deus, né? Uma vez diminuída aquela dificuldade, diminui a nossa frequência das orações, a nossa frequência nos tempos religiosos, diminui o nosso empenho de reformulação e a gente vai acumulando dificuldades até o momento da próxima dificuldade, quando a gente repete novamente todo esse processo. E é interessante a gente pensar na questão do apego e do desapego exatamente sobre essa ótica, porque essa é a nossa figura. Nós somos pessoas ainda, a sociedade humana, ela ainda se liga muito nesse modelo senoidal, né? Ora a gente está muito ligado, ora a gente está muito relaxado, e a gente vai trafegando ali. O nosso objetivo constantemente é tentar, de alguma forma, estarmos cada vez mais ligados a Deus, né? Leon Denis, no livro O Grande Enigma, na introdução do Grande Enigma, ele já trazia isso de uma outra forma, quando ele apresenta a questão do sofrimento moral. Ele diz que as sociedades, isso lá na virada de 1800 para 1900, ele diz que a sociedade entrará num grau de sofrimento cada vez maior porque está se afastando do pensamento de Deus. Não se fala mais de Deus nas escolas, nas famílias, nas ruas, nas rodas de conversa e por aí vai. Apesar de nós estarmos cada vez mais capacitados a administrar os recursos que temos no planeta, apesar de conseguirmos cada vez mais prolongar nossas vidas, teoricamente trazendo mais conforto, a sociedade sofre, o homem sofre. Se nós formos olhar as estatísticas, nós vamos ver que os maiores índices de suicídios estão localizados nas sociedades com maiores poderes aquisitivos, com maior grau de tecnologia. O que são alguns aspectos bastante interessantes para a gente pensar, né? Porque se a nossa tendência natural é dizer o suicida, ele foge da vida em função de um conjunto de problemas que ele não consegue resolver, e se a gente está com a ótica material,
Não dá para conciliar essas duas questões, né? Como é que a gente encontra esse casamento? Bom, por outro lado tem a nossa pequena flor, né? Ligada com a figura da inocência, com a figura da infância, né? Aquela figura que o Cristo traz, né? Que as crianças, né? Todos deveriam ser como crianças, né? Sempre abertos ao aprendizado. E a criança que se diverte com tudo aquilo e que na realidade ela quer mais é ver aqueles momentos em que as pessoas se movimentam com aquele fervor, com aquela relação a Deus. E ela mal pode esperar pelo próximo momento de dor, quando todos se encontrarão novamente naquele grupamento, com um pensamento religioso, com aquele fervor, tentando se ligar a Deus. Como é que a gente liga esses pontos todos? Bom, vamos pensar, né? Porque tudo isso está muito relacionado com a questão do apego. Né? O que é esse apego? Né? Nós estamos nos apegando a quê? Será que é apenas as questões materiais? Será que nós estamos nos apegando às nossas roupas, nossos aparelhos celulares, nossas casas, nossos computadores? Será que esse apego é algo mais abstrato? Está ligado com a nossa criação intelectual? Está ligado com as nossas potências? Será que está ligado com os nossos sentimentos? Né? Ele vem em todos esses graus. Né? E ele tem muito a ver com a nossa estrutura de formação enquanto seres humanos. Nós saímos do reino animal recentemente, segundo a André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Nós recém adquirimos, nos diz Chico Xavier, né, nos diz André Luiz através de Chico Xavier, em torno de 1950, nós recém saímos da fase animal, recém adquirimos o pensamento contínuo, recém desenvolvemos a nossa capacidade de pensarmos acerca de nós mesmos e reconhecermos a nossa individualidade. E nesse processo de construção da nossa identidade, nós o fizemos através da matéria. Então eu me significo pela resposta que o mundo me dá. Eu me significo pelo reflexo que eu projeto no espelho d'água. Eu me significo pela dor ou pela felicidade que eu causo naqueles que estão à minha volta. Eu me significo pela minha forma física, pela minha capacidade de intervenção no ambiente onde eu estou. Isso é muito fácil para a gente observar. Ainda hoje nós nos comportamos dessa forma. Trajamos roupas diferentes, uns coloridos, outros mais discretos, uns rasgados, outros tatuados, pintados à mão, pintados em processos industriais padronizados, bordados, costurados, colados, tingidos, sobre os mais variados formatos. Mas o fato é, ao vermos o jeito de vestir de uma pessoa, nós conseguimos dizer várias questões, várias características dessa pessoa. Se nós observarmos o seu jeito de falar, de trajar, como se enfeita, se não se enfeita, como cuida de seu cabelo, como gosta de seu sapato, pela sua relação com a matéria, nós conseguimos perceber como é essa pessoa. Mais do que estereótipos, porque na realidade é a essência. Essa pessoa transpira para a sociedade a sua essência, os seus sentimentos, o seu jeito de ser, a partir do que veste. E aí, com este olhar, nós começamos a criar os estereótipos. E aí agrupamos essas pessoas de tal forma que, se eu começo a descrever aqui uma pessoa que está usando uma camisa preta, de caveira, com a calça rasgada, e um chaveiro de corrente, automaticamente nós vamos remeter para que tipo de figura? Para esse pessoal do heavy metal, né, da música metal pesada, aquela coisa densa. Se eu trouxer uma descrição a mais, esse camarada está usando um cabelo roxo, cortado nas laterais, apenas com a crina em cima, aí a gente já vai para a tribo dos skinheads, dos punks, por aí vai. Se a gente descrever aquele vestido típico, aquele vestido longo, de mangas longas, de cores discretas, sem estampa nenhuma e com algumas pregas, automaticamente nós remetemos para aquele grupamento de evangélicos da Assembleia de Deus. E assim nós vamos. Nós
manifestamos na matéria aquilo que nós somos. Né? Porque nós temos essa necessidade. Ainda temos essa necessidade. Nós colocamos o nosso valor a partir do que nós estamos apresentando, do nosso jeito de falar e por aí vai. Então, de certa forma, falar de apego é falar um pouco da nossa identidade. É falar dessa figura que nós construímos para dizer quem nós somos. Aquela pessoa que carrega com fervor o tal, né, aquele símbolo de Francisco de Assis, ela está muito ligada à doutrina de Francisco de Assis. Opa, obrigado. Ela está muito ligada à doutrina de Francisco de Assis. E junto com essa relação, ela tem uma série de outras premissas. Provavelmente será uma pessoa ligada aos animais. Provavelmente é uma pessoa bastante religiosa. Na grande maioria das vezes ligada ao credo católico. Percebem? Abrir mão daquele crucifixo, muitas vezes, ainda significa para o sujeito abrir mão de sua identidade. Abrir mão de quem ele é de fato. Daí essa figura do apego. Né? Isso é tão drástico que quando nós decidimos fazer uma mudança radical na nossa vida, em termos de pensamento, de matriz, de identidade, o que a gente começa a fazer logo? Trocar a forma de vestir, né? Larga determinadas cores, adota outras, modelos de roupas, corte de cabelo, e aí a gente vai fazendo a nossa revolução da onde? De fora para dentro. Tamanha a nossa necessidade ainda de imprimirmos na matéria para nos convencermos que somos aquilo. Os nossos costumes também, se nós formos olhar a história da Igreja Católica, por exemplo, a gente vai identificar isso muito claramente. Tá? A luta que os religiosos mais radicais tinham para manter o celibato, que os colocaram em posições de adotar práticas de martírio extremamente rudes, de flagelação de seus corpos, para conseguir eliminar aquelas questões, aqueles desejos sexuais, aqueles impulsos, na época ditos negativos. De fora para dentro. Para sermos religiosos, precisamos frequentar sistematicamente um culto religioso. De fora para dentro. Percebe? Ainda é essa ligação do apego que nós precisamos trabalhar. Mas aí a gente começa pensando, a gente vai vendo o seguinte, mas espera aí, não é só essa questão de significar-se de forma suave. A gente começa a sofrer por causa desse apego. Porque aí o meu crucifixo apodrece. A minha fitinha lá de Nossa Senhora fica ruim, tem que ser trocada. Sim. Uma coisa, falando sobre o desapego do católico, eu convivia com pessoas que é da religião católica, que só não tem muito. O o rapaz lá que ele sofreu um acidente, ele é careca. Agora, engraçado, eu esqueço o nome dele. Não tem problema, o nome é o menos importante nesse momento. E nessa posta eu brinco com ele sobre esse negócio, porque na Igreja Católica tem o celibato, ele era de um grupo que chama Shalom, e esse grupo, ele era como se diz, tipo de coisa assim, como se fosse parte, mas só que eles podem se casar. Algo assim, por que você não se torna pai logo no dia do sacerdote? Não vou não posso não, porque padre não casa. Mas você não é católico? Não pode fazer esse sacrifício, deixa se torna sacerdote. A Igreja Católica precisa de sacerdote. Eu descobri uma coisa interessante na Igreja Católica. Tem muita gente que, se instituísse o celibato, a Igreja Católica iria ganhar mais sacerdotes. Mas, simplesmente, como se diz, o apego, eles têm muita gente católica, mas eles têm um apego pela sexualidade. Ele quer ter uma esposa, ele quer ter uma família, ele não dispensa isso. Mas aí vamos pensar, né? Vamos pegar a partir desse caso, mas vamos abrir mais ainda.
Né? A gente está falando aqui da questão do apego do indivíduo, mas nós temos esse mesmo movimento do apego relacionado com as instituições. Né? O apego das instituições espíritas, por exemplo, a luzinha azul do passe, né? Ou aquele determinado modelo da água fluidificada servida numa dose do tamanho de um copinho de café. Nós temos os nossos apegos. O apego, aquele formato do passe, é óbvio que por trás disso tem toda uma metodologia, tem toda uma técnica, tem toda uma justificativa. Mas o que a gente percebe é que é como se uma reunião espírita, de divulgação da doutrina espírita, que não tenha prece, água fluidificada e passe, não é uma reunião válida. É apego à forma, como se ao abrir mão dessas questões não fosse possível proferir uma reunião espírita. Há situações em que a dificuldade é tão grande de nós nos desapegarmos dessa forma, que no momento em que não há médios suficientes para dar o passe em toda a audiência e propõe-se a colocação, a oferta do passe coletivo, as pessoas saem da instituição, muitas pessoas saem da instituição achando que não foram atendidas fluidicamente em suas necessidades pela espiritualidade. E é exatamente isso que a gente tem que parar e pensar. Qual é a questão? Será que eu sou pela minha forma física ou eu sou pela minha essência? Porque hoje nós já conseguimos perceber que nós somos uma essência espiritual que veste-se com uma determinada estrutura física. E aí que entra essa reflexão, essa necessidade de pensarmos no desapego. Porque nós precisamos abrir mão destas estruturas para que nós possamos transcender para outras estruturas materiais mais suaves. Nós precisamos abrir mão de determinadas estruturas de sentimentos, de pensamentos, para abrir espaço na nossa mente para outras estruturas. Como falar de amor ao próximo se eu não consigo me livrar do rancor, do ódio, da raiva? Como eu posso falar de amor sincero se eu não consigo perdoar quem me ofende? Como eu posso falar de amar ao próximo como a mim mesmo se eu ainda não sou capaz de me amar? E estou preso, estou apegado a determinadas estruturas de comportamento, de pensamento. Bom, pelo andar da nossa fala, eu acho que já deu para a gente perceber o principal movimento de como desapegar. Precisamos estruturar o nosso pensamento, a nossa matriz de pensamento, sob uma ótica mais espiritual, menos material. Por mais difícil que isso pareça, precisamos começar a desapegar da forma. Eu me lembro uma vez uma entrevista que eu assisti na internet, foi a coisa mais impressionante do mundo. Uma audiência, um auditório na Universidade Americana. A audiência o auditório devia ter mais ou menos umas 400 pessoas, todos jovens, que foram assistir aquele discurso. E aí, de repente, entra um sujeito que talvez não tivesse mais do que 30 anos de idade, andando de skate pelo corredor, com aquelas bermudas típicas de skatista, sapato rasgado, boné para trás. E aí a gente imagina, esse estudante radicalizou, né? Porque numa audiência universitária é complicado, né? Faz parte do meu show. Detalhe é que o cara era palestrante. Formado em comunicação, doutorado em mídias sociais, professor emérito da universidade, que vinha falar para a audiência sobre comunicação nas redes sociais. E aí a gente para e pensa, olha a questão do apego, forma e conteúdo. A essência daquele sujeito era o conhecimento que era necessário para aquela audiência naquele momento. Mas a forma como ele se apresenta faz com que nós desacreditemos o seu potencial. Se eu chegasse aqui todo tatuado de camiseta, chinelo, provavelmente vocês teriam pelo menos um pensamento preconceituoso. Mas ele vai fazer a palestra? É natural isso. Nós estamos presos ainda à questão da forma e conteúdo. Né?
no momento que a gente começa esse exercício de espiritualizar-se, né, de espiritualizar o nosso pensamento, é o caminho do desapego. Porque a gente vai começar a perceber o seguinte: por trás daquela forma, há uma essência capaz de amar, que possui conteúdo, que possui sentimentos. Né? Por que atrás de um corpo jovem não pode haver uma pessoa com grande conhecimento? Ou um grande médium? Por que necessariamente essas questões são atribuídas apenas para as pessoas com mais idade? Por que essas questões de muito conhecimento precisam ser atribuídas a pessoas que vestem roupas sociais? Esse é o pensamento que nós precisamos começar a desmontar. Eu imagino o Cristo, com 13 anos de idade, pregando para os doutores da lei do tempo, como é narrado. Né? Imagine aqueles senhores, né, aqueles rabis, com décadas de estudo sobre as escrituras judaicas, embevecidos pela fala de uma criança de 13 anos de idade, que falava com propriedade sobre o conteúdo apresentado. Aqueles rabis só tiveram condições de abrir-se para aquele conhecimento porque não estavam apegados à questão da forma. Bom, então fizemos algumas caminhadas importantes para a gente refletir. Precisamos desapegar. O apego é natural da nossa construção evolutiva. Nós estamos apegados à forma ainda porque nós nos significamos através dela. E o caminho do desapego é exatamente a espiritualização de nosso pensamento, a ampliação de nossa percepção acerca da vida espiritual. Ok, isso a gente faz com vivência mediúnica, isso a gente faz com estudo, com leitura, com conversa, com vivências as mais variadas. Agora, como é que a gente faz isso? Né? E ele coloca ali, como desapegar dos nossos afetos sem abandoná-los. Sim. Gostaria de saber aqui, o desapego aos sentimentos que nós sentimos por as pessoas que nós amamos, tipo mãe e amigos. É isso que a gente vai começar a construir agora. Como é que a gente trabalha esse desapego? Aí a primeira pergunta é, precisamos realmente desapegar desses sentimentos, destes afetos? Né? Eu tenho medo disso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha lá, o que é isso? Isso é a nossa capacidade intelectual. Você quer um pouquinho de água? Ajuda você a serenar um pouquinho. Respira fundo, que aí a gente vai começar a pensar, né? Qual é a questão? Eu tenho medo que eu me morra. Vamos lá, vamos pensar de onde é que vem esse medo. De onde é que vem esse medo de nós nos afastarmos daqueles que nós amamos? Esse medo está ligado exatamente ao fato de nós estarmos tão entranhados na matéria. Nós significamos os nossos sentimentos através da forma. Porque a gente extrapolou. Tudo isso que a gente aprendeu até agora, a gente está extrapolando para tentar prospectar lá o sentido espiritual das coisas. Imagina, se você já tivesse visto em algum momento o treco, você conseguiria dizer o que era? Sim. Mas como você não sabe de que treco que eu estou falando, Não sei. e aí o que acontece? A gente começa a usar a nossa experiência para tentar projetar e entender. Aí a gente vai olhar o contexto. Quem é que está falando, como é que está falando, dentro de que espaço, né? Quais são as coisas para a gente tentar adivinhar o que é o treco. Não é assim que funciona? Exatamente isso. Nós estamos tentando identificar os aspectos espirituais, mas nós ainda não temos amplitude total para visualizar isso. Então a gente vai projetando tudo que a gente conhece e tenta traçar analogias. A gente se aproxima do conhecimento assim. Eu pego o que eu conheço e uso para tentar compreender o que eu ainda não conheço, mas que eu já percebi que existe. Eu tento dar uma explicação para aquilo que eu estou percebendo. Nesse extrapolar da nossa capacidade, então nós estamos extrapolando os nossos sentimentos para o lado espiritual, tentando levar tudo o que é material, todas as nossas referências. E essa é a nossa dificuldade.
Então há necessidade de desapegar. Mas o desapegar não significa abandonar. E é esse aqui o olhar. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu preciso começar a me perceber como espírito imortal. Eu preciso começar a perceber que a minha mãezinha querida, que o meu filho querido, que o meu paizinho querido são espíritos imortais. Eu preciso começar a perceber o que significa imortalidade. Porque essas são coisas que a gente fala muito na casa espírita, mas a gente não pensa muito sobre isso. O que será que significa ser um espírito imortal? Já pararam para pensar nisso? A minha cabeça às vezes dá um nó, né? A vida para a gente é tão concreta hoje, tão concreta, que é difícil a gente conceber. Eu não consigo lembrar o que eu comi ontem. Como é que eu vou lembrar o que eu vivi na encarnação anterior? 2 encarnações antes. Mas não é permitido. É temporariamente não é permitido. É. Porque é uma construção. À medida que nós ampliamos a nossa capacidade de entendimento sobre a vida espiritual, nós vamos abrindo as nossas possibilidades. E um dia eu vou saber? Sim. Um dia você vai saber e um dia você vai poder escolher quais são as memórias que te são caras, que você quer guardar, e quais são as que são justas de serem descartadas. Isso os Espíritos nos falam. Um dia a gente vai ter acesso a todo esse nosso acervo. Por hora a gente não tem, por uma benesse de Papai do Céu. Porque imagina, ter que conviver com uma pessoa nesta encarnação, sabendo todo o mal que eu causei a ela na encarnação anterior. Como é que fica o meu remorso? Ou, como é que fica a minha capacidade de desenvolver o amor por aquela pessoa, sabendo que ela me matou nas últimas 3 encarnações? Que me causou o mal do passado? É difícil. Então a gente começa com a ideia zerada, a cada encarnação nova. À medida que a gente vai aumentando o nosso estofo, a nossa capacidade de entender o espírito, a gente vai recobrando essas memórias para que a gente possa amarrar tudo direitinho. Aí a gente vai compreendendo com mais clareza. Esse remédio, ele traz essa dificuldade do desapego do afeto. Exatamente por causa disso. Porque como a gente não lembra do passado, a gente fica sempre naquela dúvida. Eu vou dar aquele passo para frente, mas pô, será que é isso mesmo? Será que realmente eu sou um espírito imortal? Será que realmente a vida continua depois da morte? Será que realmente eu estou destinado à felicidade? Percebe? São essas perguntas que nos trazem a dificuldade, que nos amarram naquilo que eu sei. Ah não, eu não vou inovar. Eu não vou inovar na vida, porque do jeito que eu estou caminhando está tudo certo. Eu não quero que mude. Só que a gente esquece que a vida é mudança constante. Aí eu trago um exemplo assim para a gente dar uma descontraída, né? É que nem aquele negócio, aquele lance lá do frozen iogurte, né? Aquele sorvete de iogurte congelado, né? Quando lançou era uma febre, começou a abrir um monte de loja. Você entrava na loja só vendia o quê? Aquilo. Ponto. Foi estagnando, foi estagnando, foi estagnando. Por mais que o dono da loja dissesse, eu não vou botar nada mais do que isso, porque está vendendo um horror, em algum momento ele teve que mudar. Por quê? Porque as pessoas cansaram daquilo, porque tinha muita oferta daquilo, ele teve que começar a inovar. Ele teve que modificar o seu negócio e inserir novos produtos. Olha lá, o empreendedor estava apegado no seu produto e foi forçado a desapegar daquela ideia, porque senão ele faliria. Daí a nossa necessidade do desapego. Porque quando a gente fica preso naquela ideia fixa, a gente não consegue caminhar para frente e inovar. E aí eu te pergunto o seguinte, se você tivesse certeza que a vida continua após a morte, se você tivesse certeza que estamos todos destinados à felicidade, se você tivesse certeza que você vai reencontrar os teus parentes queridos no futuro, se você tivesse certeza que depois de algum tempo de caminhada esse sentimento vai ser muito mais forte, por que não investir na possibilidade? E esse é o ponto. Como desapegar dos nossos afetos sem abandoná-los? Primeiro ponto é esse. Eu preciso construir essa certeza em mim. De que eu não estou espírito, eu não tenho espírito. Eu sou um espírito. Estou encarnado. Essa é a primeira construção que a gente vai precisar trabalhar com muito empenho dentro da gente. Porque
porque a gente vacila. Ainda é difícil. Mas eu nem Guilherme, às vezes eu acho que desapegar dos nossos afetos parece uma coisa pesada, mas desapegar não é descuidar. Essa é a construção que eu vou começar a fazer. Porque é exatamente isso. Esse é um olhar. Qual é o olhar? O outro olhar? É exatamente isso. O fato de eu estar dando a permissão dele caminhar mais livremente, mesmo que isso signifique não nos vermos com tanta frequência, não significa abandono, não significa descuido. Na realidade é um gesto de amor. Porque eu tenho a minha jornada, o meu filho tem a jornada dele. Por hora, neste momento, nós precisamos dessa caminhada intensa juntos, um com o outro. Mas em algum momento a jornada dele, ela vai divergir um pouquinho da minha. Mas isso não significa que eu estou abandonando, dando espaço para ele. Isso não significa que nunca mais irei vê-lo. Pelo contrário, é aquele outro investimento que eu estava falando. Significa que eu estou dando um tempo para mim mesmo desenvolver as minhas competências, um tempo para o outro desenvolver as suas competências, para que quando nós voltarmos a nos encontrar ali na frente, esse sentimento possa ser vivido com muito mais amplitude, com muito mais intensidade. É uma mudança de ótica. É porque a gente ainda pensa muito sobre a ótica da escassez. Sobre a ótica da escassez, qual é o olhar? Eu tenho que viver tudo que eu posso agora. E fazer reserva, porque amanhã não tem. Essa é a ótica material. Nós vivemos num mundo de escassez. Nós aprendemos a fazer isso por conta da natureza. É animal. É animal, é instintivo. Resguardar o que a gente precisa. O homem da caverna só não estocava carne porque ele não tinha geladeira. Porque na hora que ele descobriu a geladeira e o método de salgar a carne, ele passou a acumular. Na hora que ele desenvolveu técnica para acumular, ele passou a acumular. E aí olha a questão. Ele está usando a mesma técnica de acúmulo de questões materiais para trabalhar sentimento. Só que são coisas que são incompatíveis. Percebe? Qual é a outra ótica? E essa é a questão. Quando a gente olha sobre a perspectiva espiritual, a vida é plenitude. A vida é abundância. Porque Deus cria desde sempre. O universo está em expansão. Eu brinco muito com as pessoas, eu passei um momento assim, muito difícil na minha vida, e eu acabei aprendendo algumas técnicas de meditação, mantras, e aí acabei montando um mantra para mim. Toda vez que eu tenho dificuldade, eu lembro dele, porque ele me remete a essa questão da abundância. Ele diz assim: eu sou uma individualidade imortal, criada por uma potência soberanamente boa e justa. Estou destinado a conquistar a felicidade através dos meus próprios esforços e detenho todos os recursos necessários e suficientes para empreender essa jornada. É esse olhar. Nós ainda temos dificuldade de nos enxergarmos como criaturas que recebem absolutamente tudo que precisam, no momento que precisam, para se desenvolver. Vai chegar do lado. Essa é a nossa dificuldade. Quando a gente pode olhar para o alto e ver o infinito, a gente prefere olhar para a terra para ter certeza onde eu estou pisando. Esse é o nosso momento encarnado. É assim mesmo. Mas a gente vai começar a construir isso. E aí a gente vai ver o seguinte: eu posso me manter à distância. Aliás, a tecnologia é ótima por causa disso. Eu costumo ter um pessoal que diz assim: porque Facebook é a invenção do diabo, porque atrapalha a relação, porque não sei o quê. Aí o compadre Washington já trouxe hoje uma que assim, me lembrou exatamente isso. Eu falei, a primeira fala quando eu ouvi, cara, um tempão que a gente não se vê. Aí ele falou, mas eu estou lendo tuas poesias sempre no Facebook. Olha que interessante. A gente está exercitando a virtualidade. O fato de estarmos fisicamente separados não significa que o nosso sentimento não está junto. E as pessoas dizem para mim, aproveita muito bem a sua mãe, que daqui a pouco você não vai ter mais. Isso me dói no coração muito. Mas é essa visão material da escassez, percebe? No livro Hermínio de Miranda,
Diversidade dos carismas. A médium, que é objeto da escrita do livro, Hermínio de Miranda escreve, dedica dois volumes para falar sobre mediunidade a partir das vivências de uma médium que ele chama de Regina. E a Regina coloca para o Hermínio o seguinte, ser religioso para ela não é uma questão de fé, porque ela tem certeza da existência do mundo dos espíritos. Olha como é interessante. Não é uma questão de acreditar ou não, para ela é concreto. Mas por quê? Porque ela tem uma mediunidade estrondosa. Nós construiremos esse patamar para a gente em algum momento. Mas nós já temos muitas ferramentas para pensar sobre isso. O acolhimento que a gente recebe da espiritualidade através de tantos livros que nos chegam. O acolhimento, o abraço que a gente recebe na casa espírita, através do passe, que a gente sabe que não pode ser do médium que está na nossa frente, porque a gente se acostuma, a gente passa a conhecer essa pessoa, a gente sabe que essa pessoa não tem essa capacidade amorosa tão grande que nos envolve. O carinho com que o planeta está todo organizado para a gente, as belezas que se apresentam diariamente, basta que a gente tenha atenção. E aí eu acho que o grande barato, né, dessa nossa conversa é exatamente isso. Para eu construir esse desapego sem abandonar, eu preciso começar a olhar que nesse matiz das relações, nesse degradê de relações, existem facetas pequenas que alimentam o meu sentimento e que eu não estou acostumado a perceber. Porque às vezes a gente está tão acostumado ao estar do lado da pessoa que a gente não se dá conta que mesmo a ausência dela pode ser uma ausência carinhosa. Tem um caso que graça pela internet, eu não sei se é um caso real, mas é uma história muito interessante, de um pai e um filho. Aquele pai trabalhava muito e tinha pouco tempo para estar com seu filho. Aí a tendência natural nossa é imaginar que esse filho é revoltado, sente a ausência do pai, né? E aí a história narra como aquele filho era apegado, como ele era ligado ao pai e reconhecia o sentimento de amor que esse pai tinha por ele. E você sabe como é que esse laço era fortalecido? O pai, ao chegar do trabalho de noite, dava um nó no lençol do menino. Ao sair de manhã para trabalhar, o menino ainda estava dormindo, ele dava um nó do outro lado. E o menino registrava os dois nós e sabia que o pai tinha chegado de noite, tinha visto ele, tinha dado um beijo nele, e tinha saído de manhã, tinha visto ele, tinha lembrado dele. Repara, a ausência, mas que contribui com a construção daquele afeto. É essa a questão, né? O fato da gente desconstruir esse desapego não é sinal de abandono. É sinal que a gente está buscando, construindo outras formas de nos ligarmos, né? Aí as redes sociais servem para isso, aí tem o Skype, aí tem o SMS do celular, tem a ligação telefônica, isso para falar das questões materiais. Sempre que ela falou sobre a mãe dela, Paulo também, no meu caso, a minha mãe também faleceu com 82 anos. Eu pensava também dessa forma, porque eu fiz uma coisa. Eu fui vendo que cada dia que passava ela envelhecia mais, cada ano a idade dela era mais. O que acontece quando a gente envelhece? A gente tem que ir embora uma hora. Eu fui me conformando, eu sabia que cada hora eu teria que ir embora. E é o que aconteceu. Que a gente tem que se conformar com uma coisa. As pessoas não são eternas. A gente tem que saber que até a hora da nossa morte chega também. Mas olha só, eu faria uma ampliação da tua fala. A gente sabe que as pessoas não são eternas dentro da encarnação. Mas a gente sabe que as pessoas são eternas em termos dos seus sentimentos, em termos das suas construções, dos seus conhecimentos. E é esse olhar, para que a gente não entre em termos de espírito, exatamente. Para que a gente não entre nesse processo da crise, que nem o vendedor lá de sorvete, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que ir aproveitando esse momento agora, mas olha o que eu vou te falar. Não é para viver intensamente aquela relação que eu sei que vai acabar. Para buscar outras formas de relação. Vamos lá, como é que a gente pode pensar nisso? Né?
Vamos lembrar a primeira coisa, sua mãe precisa encerrar essa etapa encarnatória e começar outra? Preciso. Então é um gesto de amor você permitir que ela vá. É uma forma, começar a pensar sobre isso. Outro ponto, para a gente ir pensando, né? Como é que eu posso me relacionar com essa mãe? O que te é mais caro? O que te construiu essa possibilidade desse amor tão grande? Não foi uma encarnação inteira de vivências? Revive essas lembranças na mente, porque a gente leva essas lembranças. Eu perdi, a minha mãezinha faleceu tem 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Foi difícil. Mas uma coisa que me acalentou muito foi exatamente essa certeza de que tudo que nós construímos durante os 30 e poucos anos em que convivemos foi intenso, foi bom. Eu sigo a minha vida muito calcada em valores que ela me passou. E a gente está ligado por uma prece, por um sentimento, por um pensamento. A gente tem chance de dar essa continuidade, só que a gente tem que mudar a forma de relação. E aí que eu te falei, que eu ia te falando e aí você deu uma cortada e eu vou voltar nessa questão. Como é que eu construo isso? No momento em que eu estou na vivência atual, eu tenho que ir buscando outros formatos de conviver, né? Eu trabalho o dia inteiro. Como é que eu lido com meu filho? Eu descobri outros modelos. Eu dei um celular para ele está todo contente. Tem jogo, tem não sei o que. Dá para passar SMS para mim, a gente passa o dia inteiro naquela brincadeira, passa SMS para um lado, passa SMS para o outro, e ponto. Quando eu chego de noite, ele está tão desapegado da necessidade da minha presença, que às vezes ele não vai nem me dizer boa noite. Mas já falou com você o dia inteiro. Porque já passou comigo, já estava comigo o dia inteiro, e aí essa é a questão. Quando a gente guarda na nossa essência o que é importante, o sentimento que a gente construiu, o amor, quando a gente guarda as lembranças das construções, a gente alimenta essa relação de tal forma que a presença física ela vai se tornando cada vez menos necessária. É uma construção. É uma construção. Não é só com relação ao apego com o outro, é com relação a gente mesmo. A gente às vezes se apega à nossa forma física, né? E a beleza dos 18 anos de idade. Aí outro dia eu estava brincando com os amigos, cara, os meus 65 quilos aos 18 anos de idade, que saudade, eu estou com 100 agora. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou lidar com isso? Ou eu vou ficar sofrendo porque eu não consigo mais ter aquela forma, ou eu vou ter que guardar na minha lembrança os bons momentos que eu vivi com aquela forma e me relacionar bem com essa forma hoje, para que amanhã, quando eu estiver com 70, 80 anos de idade, eu tenha boas lembranças dos meus 37. Percebe? Viver intensamente cada momento da vida não é estar apegado, é simplesmente viver. Sem essa expectativa do que tem que durar para sempre. O que dura para sempre é a lembrança, é o sentimento que foi construído, não a forma. Eu acho que, antes de você terminar, acho que ajuda. Hoje, a mídia está passando aí muito a notícia de uma família lá de Angra, que na última enchente a casa caiu e o cara perdeu 2 filhas e agora a mulher dele hoje teve trigêmeos. Nós não vimos essa. Então, na entrevista hoje, ele disse algo que foi simplesmente sensacional. O cara perguntou como é que ele lidou com a perda de 2 filhas. Ele disse que foi assim. Eu parei e fiquei pensando, se em vez das minhas filhas eu tivesse morrido, eu lá de cima eu ia querer que as minhas filhas ficassem chorando, pensando em mim, ou que elas continuassem a viver buscando o melhor para elas. Olha, E eu ia querer que elas tocassem a vida dela e fossem felizes. Então eu falei, elas lá em cima com certeza também gostam de mim, querem isso de mim. Não querem que eu fique aqui chorando, preso nessa situação, que eu quero que eu tenha a minha vida e toque para diante. E foi assim que ele tocou. Nossa, eu achei isso. É um pouco essa construção, né? Fantástico. Ele continua amando as filhas. Ele continua amando, a relação permanece, né? E é exatamente por uma questão de amor que ele deixa que a coisa siga. E tem um outro olhar também que é interessante, que às vezes o apego passa muito por aí. Aí eu lembro da dona Leonor, uma senhorinha já faleceu, tem uns 10 anos de idade,
uns 10 anos atrás, eu comecei o encontro no Livro dos Espíritos no Centro Rita de Cássia, tendo a oportunidade de trabalhar com essa senhorinha, uma senhorinha de quase 80 anos de idade, que ainda dirigia o Fusquinha dela e não perdia um encontro. E ela perdeu um filho muito jovem de acidente de carro. E aí ela se tornou espírita por causa disso. E aí ela diz assim, eu tinha duas opções. Ou eu ia sofrer muito com a perda dele, ou eu ia sofrer muito com a perda dele. E aí ela se deu conta do seguinte, mas espera aí, dentro desse sofrimento enorme, eu preciso que isso se torne útil para mim e para ele. Mas ela fazia tudo por ele, ela ajudava, ela era conselheira. Como é que ia ser agora? Como é que ela ia ajudar esse filho que já não estava mais com ela? Aí ela lembra o seguinte, ela era católica fervorosa. Mas espera aí, Maria é mãe de todos. Maria vai cuidar dele. E aí ela entrega, ela tem a certeza que Maria vai ser mãe melhor do que ela, e entrega o filho para Maria. Olha que sacada de sentimento. Essa certeza que a gente tem de que ninguém está descuidado, está todo mundo amparado, por mais difícil que seja o desencarne, é outra coisa que nos ajuda com essa questão do desapego. Mesmo no momento mais difícil que aquela pessoa, porque a gente tem um afeto muito grande, mesmo no momento mais difícil dela, ela está sendo assistida por Deus. Ela está sendo assistida pelos espíritos protetores. E de forma mais eficiente do que se eu tivesse ao lado dela assistindo-a. Porque são espíritos muito mais desenvolvidos do que eu. E aí a gente pensa naquela história, então deixa ele seguir. Deixa ele seguir porque ele vai bem. Lá na frente a gente se reencontra. Né? Trabalhar esse aspecto do desapego é difícil. Porque está misturado com toda essa gênese do que nós somos hoje. Trabalhar o desapego sem o abandono é trabalhar a nossa espiritualização. É ampliar a nossa capacidade de pensarmos acerca de nós mesmos como espíritos imortais que somos. Então, como a pergunta é como desapegar, eu responderia o seguinte, espiritualizando-nos, compreendendo a essência dessas relações que nos ligam, compreendendo esses laços, compreendendo que somos espíritos imortais. Esse é o exercício. À medida que a gente vai ampliando esse entendimento, a gente vai conseguindo fazer esse movimento do desapego, né? E até mesmo chegar ao auge de dizer assim, ok, segue seu caminho, porque você precisa dessa oportunidade, mesmo que nós estejamos distantes no momento. Torna-se um ato de amor, deixar que essa pessoa vá, e vá com o meu sentimento, vá com a minha vibração positiva, vá com o meu carinho, vá com a certeza de que nós podemos nos relacionar e continuar a nossa relação pela eternidade. É construção. Por isso que a gente está na casa espírita, falando sobre espírito, falando sobre o mundo espiritual, falando sobre Deus, falando sobre imortalidade, que a gente vai aos poucos ampliando esse olhar. E essa construção, às vezes, eu estava lembrando da Lucinha, a mãe do Cazuza, né? Eu estou vendo várias frases do Cazuza no entorno da minha cabeça. Você vê, né? Quando ele foi, ela construiu uma entidade para de ajudar. Aquela que foi uma forma dela ter sempre ele lembrando, ajudando e desapegada. Então, às vezes, você tem dificuldades, a casa espírita, você tem várias coisas que você pode fazer. Você constrói o seu caminho, né? Você constrói um caminho diferente. É uma construção, que você está falando, é uma construção. Cada um tem o seu caminho, tem a sua construção. É seguir. Então, aconteceu comigo. Só que meu filho. Aí eu fiquei em desespero. Achei que acabou a vida para mim. Desespero total. Aí comecei a apresentar a igreja católica assim, praticamente quase todo dia. Depois eu achei que não estava sendo bom para mim. Fui para a igreja evangélica. Também não me sentia assim forte, né? Não era isso. E eu desesperei uma pessoa que lá no trabalho me trouxe para isso.
foi em 2009, em janeiro de 2020. Eu chegava na fila do banco, chorava, chegava no ponto do ônibus, no trem, eu estava. Quando vi aquele jovem, eu fico no banco 20 anos. E eu vim aqui com as pessoas que me trouxe, e quando foi assim um mês e meio, 2 meses, eu já não chorava mais, eu passei a aceitar, a entender, sem ter o conhecimento do Espírito, né? Só assistindo assim, sabe, conversa, palestra. E hoje me sinto fortalecido. E lembro do meu filho com o maior amor, com carinho, entendeu? E foi aqui que eu aprendi isso. Eu assim, acho que para a gente encerrar, né, já está no nosso horário, Que pena. eu tenho a sensação assim, né, vocês estavam falando aqui, e aí eu lembrando da dona Leonor, né, a gente precisa ser corajoso. A gente tem que ser corajoso para dar o passo à frente, mesmo sem estar vendo aonde está pisando, mas simplesmente porque não tem outro jeito. A gente tem que dar esse passo porque onde está não está confortável. Tem uma fala lá na internet que eu acho muito interessante, uma menina de 10 anos de idade definiu fé. Ela diz assim: você dá o primeiro passo, depois Deus coloca o chão. Eu acho que é um pouco isso, a gente não consegue ver concretamente. Mas ok, o fato é, eu preciso caminhar, então vamos caminhar, né? Vamos caminhar aos poucos e a gente vai significando, a gente vai compreendendo, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Gente, para mim foi bastante intenso, eu espero que tenha ajudado vocês. Que a gente possa ir pensando nesses desapegos cada vez com mais um olhar espiritualizado. Graças a Deus. Obrigada. Alguém quer falar uma pergunta para o Guilherme? Se eu